Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Trouxe hoje este tapete super colorido, super fácil de fazer e muito lindo. Eu usei aqui as cores do Barroco Max Color, é um fio da Círculo, é um fio 6. A cor é a 1449, né? O amarelo ouro. Lembrando que eu usei aqui, ó, mais ou menos a metade deste novelo, que tem 452 metros, ó, e 400 gramas. Então, um novelo dá para fazer tranquilo este tapete nesta medida. Usei aqui também, ó, é um Barroco Multicolor Premium, um fio também da Círculo. A cor 9202, Antúrio. Este novelo também tem 452 metros e 400 gramas. Então, um novelo deste dá para fazer tranquilo um tapete nesta medida. Usei também aqui o verde, é um Barroco Multicolor Premium, também um fio da Círculo, um fio número 6. A cor é o 9536 gramado. Este novelo também tem 452 metros e 400 gramas. Então, um novelo dá para fazer tranquilamente o tapete. E vou passar aqui agora a medida dele. Ele tem 75 centímetros de comprimento por 43 de largura. Vou passar aqui, ó, a medida de cada módulo, o módulo maior. Ele tem 15 centímetros. Esta peça ficou com um peso total de 525 gramas. Eu trabalhei com agulha 3,5 milímetro. Vou deixar na descrição do vídeo as cores aqui que eu usei nesta peça. Então, bora lá para a videoaula e você aí de agulha na mão já fazer o seu lindo tapete. Mas pode ser aí, olha, um caminho de mesa. Pensa que lindo que vai ficar. Então, use aí a criatividade de vocês em combinar cores. Então, bora lá, videoaula. Iniciando então aqui, vou fazer o anel mágico, vou deixar uma ponta bem, ó, bem grandinha, ó, sobrando para depois eu fazer o acabamento. Vou usar aqui 2 dedos, ó, a ponta eu vou deixar aqui à frente, ó, da minha mão. Aí eu vou pegar aqui o fio, vou dar 2 voltas aqui no meu dedo, ó, dei as 2 voltas, ó, e jogo o fio por cima dessa laçada que está nos meus 2 dedos. Então, eu venho aqui por baixo, na laçada que está no dedo, laço ó, o fio, passo aqui por baixo, ó, e já fiquei com a laçadinha, ó. Então, eu posso até já tá tirando do meu dedo, ó, vai ficar desta forma. Então, aqui eu já vou iniciando, já fazendo, ó, as 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui, nessa primeira camada, 5 pontos altos, que vai ser o ponto pipoca. Então, aqui as 3 correntinhas é o primeiro ponto. Então, eu vou fazer mais 4 pontos. Então, já tenho 2, 3, 4 e 5 pontos altos, ó. 5 pontos. Vou tirar aqui, ó, a agulha da laçada aqui. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha eu introduzo a agulha, ó. E aqui por trás, ó, eu laço a laçada, ó, do 5º ponto. Vou trazer essa laçada, ó, e passar aqui, ó, na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3,
4 correntinhas. E vou repetir aqui os 5 pontos altos. Então, eu vou aqui adiantando os 5 pontos e volto já pra gente fazer o ponto pipoca. Olha só, então, já fiz, ó, os 5 pontos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, ó, pegando nessas 2 laçadinhas, ó, e venho aqui, ó, por trás e laço aqui, ó, a laçada do último ponto. Lacei, eu trago essa laçada e passo aqui, ó, no primeiro ponto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. E vou repetir aqui este processo. Então, eu vou ficar com 8 pontos pipoca com espaço de 4 correntinhas. Vou adiantando e já volto com os 8 pontinhos pronto. Finalizei, ó, então eu fiquei com os 8 pontos pipoca, ó, com espaço de 4 correntinhas. Aqui já fiz as minhas 4 correntinhas e vou fazer a união da carreira bem aqui, ó, em cima deste primeiro ponto pipoca, com um ponto baixíssimo. Desta forma. Então, aqui agora a segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo e vou entrar aqui, ó, dentro dessa alça de 4 correntinhas e vou fazer meio ponto alto, ó. Meio ponto, eu dou a laçada, fiquei com as 3, ó, e laço o fio e fecho todas elas. Vou fazer agora 2 pontos altos, 1 e 2. Vou fazer uma correntinha e venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto, mais um ponto alto, e agora o meio ponto alto, como eu fiz aqui no início. Então, eu dou a laçada, fiquei com as 3, laço o fio e fecho todas, ó. E aqui, bem em cima do ponto pipoca, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima alça, meio ponto alto, onde eu tiro tudo de uma vez. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui, 1 e 2 pontos altos. Uma correntinha e vou repetir. 2 pontos altos, 1 e 2 pontos altos, meio ponto alto, ó, dei a laçada, fiquei com as 3, laço o fio e fecho tudo. E aqui em cima do ponto pipoca, o ponto baixo. Então, vou repetir este processo por toda esta segunda carreira. Fechando, então, aqui, ó, essa segunda camada, ó. Então, ficou assim, ó, as 8 alcinhas, ó, com este desenho, ó. Então, aqui já fiz o meu último ponto, meio ponto, e vou finalizar aqui, ó, aonde eu iniciei. Eu iniciei com uma correntinha, ó, em cima do ponto pipoca. Uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Então, venho nessa correntinha, lacei meu fio, trouxe, passo por essa que está na minha agulha, todo o fio. Já cortei, ó, passo todo o fio, desta forma. Então, eu venho aqui, ó, bem na frente, ó, pego essas 2 laçadinhas, vou laçar aqui a ponta do fio, ó. Lacei a ponta do fio e levo lá para o avesso, ó. Levei lá no avesso, eu viro aqui o meu trabalho, ó. Vou pegar aqui uma laçadinha próxima à ponta do fio, ó, laço, e vou fazer aqui 1 e 2 correntinhas, passo todo o fio por ela. Aí, eu venho aqui, ó, e aperto bem essas 2 correntinhas, ó, pra formar, ó, um nozinho. Feito isso, eu vou aqui, ó, pegando só as laçadas pelo avesso, ó, laço o fio
e vou passando assim, ó, embutindo aqui a ponta do fio, ó. Vem aqui nos outros pontos, ó, laço a ponta do fio e passo aqui, ó. Então, aqui agora é só cortar. Aqui o anel mágico, eu preciso também dar um nozinho, senão o anel vai abrir. Então, eu vou apertar aqui até o ponto que eu quero aqui, ó, no tamanho aqui desse anelzinho. Então, eu vou pegar aqui uma laçadinha, ó, próxima que é a ponta do fio, ó, bem próximo. Laço o fio, passo, vou fazer uma e duas correntinhas. Passo todo o fio. Da mesma forma, venho aqui, ó, e aperto bem até chegar no fim lá, ó, ficando então esse nozinho, ó. E da mesma forma, essa ponta do fio, eu vou estar embutindo aqui, ó, nos pontos pipoca. Então, a primeira parte da nossa florzinha aqui, nesta cor antúrio, está prontinho. Então, eu vou agora trabalhar na cor verde. Com o fio verde, eu vou dar aqui a minha laçadinha, ó. Dou uma giradinha, coloco meu dedo aqui, faço uma correntinha, ó, e aperto bem. Formando, então, aqui a primeira laçadinha. Vou trabalhar aqui, ó, neste desenho, nas alças, ó. Então, eu tenho aqui uma correntinha, ó. Então, eu venho aqui dentro dessa uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, quer dizer, me desculpe. Um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na próxima pétala, onde tem essa correntinha, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Na próxima pétala, onde tem uma correntinha, um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 8 alças de 5 correntinhas. Terminando, então, aqui as minhas 8 alças, ó, das 5 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui a união da carreira onde eu iniciei. Eu iniciei com um ponto baixo. Então, eu venho nesse ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui a ponta do fio, vou estar segurando aqui, ó, junto com a alça das correntinhas, porque eu já vou trabalhando e embutindo a ponta deste fio. Então, eu venho aqui dentro da alça, ó, entrei dentro da alça e faço um ponto baixo. Vou fazer agora 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos, dou uma correntinha e venho aqui fazer 3 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui com um leque de 3 pontos altos. Mas antes e depois dos 3 pontos, nós vamos ter um ponto baixo. Olha, eu iniciei com um ponto baixo e finalizei aqui com um ponto baixo. Então, eu venho na próxima alça. Aqui a ponta do fio, eu posso depois tá cortando. Então, eu venho já diretão, ó, na próxima alça, ó, e faço um ponto baixo. E vou fazer aqui a repetição dos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou dar uma correntinha e fazer os 3 pontos altos. 2 e 3. E do ladinho, o ponto baixo. Então, vou repetir este processo por toda esta terceira carreira. Finalizando, então, aqui, vou mostrar como que ficou, ó. As 8 alcinhas, ó, com este desenho. Então, aqui agora, eu vou fazer a união da carreira, aonde eu iniciei, ó. Eu iniciei aqui com um ponto baixo, ó. Então, eu venho neste ponto baixo, ó, já cortei meu fio. Lacei o fio, passo por essa que está na minha agulha, todo o fio, desta forma.
Então, eu venho aqui, ó, neste ponto baixo, ó, pego essas duas laçadinhas, laço aqui a ponta do fio e levo lá para o avesso. Aqui no avesso, ó, eu vou pegar uma laçadinha próxima à ponta do fio, ó, laço a ponta do fio, faço uma e duas correntinhas, passo tudo, venho aqui apertar e fazer o nozinho, ó. Então, aqui eu vou estar embutindo esta ponta do fio. Aqui, ó, eu já trabalhei embutindo, é só cortar. Desta forma. Com o fio agora, o amarelo ouro, vou fazer aqui a minha laçada. A minha laçadinha. Tem gente que prefere já iniciar aqui, já dar o nozinho aqui no fio quando for trabalhar. Eu já começo assim, ó, já com a laçadinha pronta. Então, aqui, ó, dentro desta alça onde eu tenho o leque, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó, essa laçada dentro dessa. A ponta do fio vou segurar aqui e já vou trabalhando embutindo ela. Vou fazer as 3 correntinhas. Vou fazer as 3 correntinhas que corresponde a um ponto alto. 1, 2 e 3 correntinhas. Segurando aqui. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar com 3 pontos altos, ó. As 3 correntinhas é o primeiro e fiz mais 2. Vou dar uma correntinha e vou repetir aqui no mesmo espaço, ó. É importante ir apertando assim, ó, para não remontar os pontos. Para ficar bem bonitinho, não ficar um ponto sobre o outro. Então, eu vou repetir aqui os 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos altos, ó. Fiquei com esse leque, ó. Agora, eu vou dar uma correntinha, ó, dei uma correntinha. Eu vou trabalhar aqui, ó, ponto pipoca, mas eu vou alongar até aqui, ó. Bem aqui no pezinho da cor verde, ó. Nessa, onde tem essa correntinha aqui da pétala, ó. Então, eu dou laçada e venho aqui, ó. É um ponto alongado, ó. Então, eu subo aqui, ó, e faço um ponto alto. Dou a laçada e venho aqui, ó. Então, eu vou fazer 5 pontos altos aqui, ó. 2, 3, toma cuidado também para não remontar. 4 e 5 pontos altos, ó. Fiz os 5 pontos, ó. Desci aqui, ó. Fiz os 5 pontos. Eu venho aqui no primeiro ponto, pegando essa laçadinha aqui, ó. Venho aqui por trás, laço e passo aqui, ó. Então, ficando aqui o ponto pipoca. Deu uma desfiadinha aqui, vou desmanchar para ficar legal. Laço a ponta do fio. Dou uma correntinha e venho aqui, ó, fazer a repetição deste desenho. Então, vai ser alternados. Eu vou trabalhar em cima aqui da pétala verde, o leque. Aqui no espaço, o ponto pipoca. Então, vou adiantando e volto já. Não esquecer que tem uma correntinha de um desenho e outro de espaço. Olha só que linda que fica, ó. Então, ó, em cima aqui do leque verde, o leque aqui no amarelo ouro. Entre um desenho e outro, o ponto pipoca alongado, pegando aqui, ó, na pétala vermelha, ó. Sempre com espaço de uma correntinha, ó, entre um desenho e outro. Então, aqui eu já dei
uma correntinha e vou aqui, ó, fechar a carreira na terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Passo todo o meu fio por essa laçada, ó. Aí, eu venho aqui, ó, no segundo ponto, pegando essas duas laçadinhas, laço a ponta do fio e levo lá para o avesso, ó. Levei lá para o avesso, eu viro aqui a minha florzinha, pego aqui uma laçadinha próxima à ponta do fio, ó, e faço uma e duas correntinhas, passo todo o fio, aperto aqui para fazer o nozinho e vou aqui, ó, embutir esta ponta do fio. Então, tá aí prontinha já a nossa florzinha. Para fazer, então, aqui a nossa peça, eu vou usar na largura 3 flores igual a esta, onde vai ser unida aqui, ó, em 2 leques. Então, eu já estou aqui com a segunda florzinha, ó, prontinho já a parte verde, e eu vou iniciar aqui com o amarelo ouro, já unindo lá na primeira florzinha. Então, vou fazer aqui a minha laçadinha. Eu já vou começar já unindo, mas pode ser nos 2 finais, nos 2 do meio, não importa. O importante é que nós vamos usar somente dois leques desse para união aqui, da segunda florzinha na primeira. Então, eu venho aqui, ó, onde eu tenho essa correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer as 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, 2 e 3. Vou segurar a ponta aqui e já vou trabalhando embutido. Então, a união é sempre feita na correntinha, então, eu vou fazer primeiro os 3 primeiros pontos. Ó, fiz os meus 3 pontos, então, eu vou pegar aqui, ó, a florzinha e vou vir aqui, ó, neste leque. Vou, ó, introduzo a minha agulha aqui na correntinha, ó, laço meu fio, ó, lacei meu fio e passo aqui, ó. Agora, eu desço aqui para finalizar, fazer os 3 pontos que faltam. 1. E 3. 2, né, quer dizer. E meus 3 pontos. Então, olha, eu já fiz aqui o leque aqui da flor que eu estou trabalhando, ó, e já uni lá no outro, ó. Então, aqui eu dou uma correntinha e venho aqui, ó, com um ponto alongado, bem aqui no pezinho do verde, ó, aqui nessa segunda camada da cor antúria, aqui o vermelho, e vou fazer aqui 5 pontos alongados, onde eu vou fechar o ponto pipoca. Então, 1, 2, 3, fazer bem devagar, 4, arrumando assim para não remontar, e 5, ó. Fiz os meus 5 pontos alongados, eu venho aqui no primeiro, ó, laço aqui essa laçadinha e vou passar aqui, ó. Acontece de escapar. E passo aqui, ó. Então, vou dar uma correntinha e já vou pro segundo leque, ó. Vou fazer aqui os 3 primeiros pontos. 1, 2 e 3. Fiz os 3 primeiros pontos, eu vou lá, ó, no segundo leque. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, onde eu tenho uma correntinha, ó, laço o fio lá
por baixo, ó, trouxe, passei lá naquela primeira florzinha e passo aqui, ó. Fiz a união. Então, eu desço aqui aonde eu estou trabalhando e finalizo o meu leque, que são os 3 pontos. 2 e 3. Então, ó, já está unido. Então, aqui agora eu vou finalizar com a parte amarelo ouro, conforme eu fiz aqui, ó, até chegar aqui no início da carreira e fazer aqui o encontro com ponto baixíssimo e arrematar conforme eu já passei para vocês como é que eu faço. Então, volto já com esses 2 módulos já unidos. Olha só, então aqui, ó, a largura da peça está pronta, os 3 módulos, ó, foram unidos, todos eles da mesma forma. Então, aqui agora eu já tô com a 4ª florzinha, onde eu vou unir nesse daqui, ó. Então, eu vou aqui agora fazer mais 3. Então, aqui já dei minha laçadinha inicial. Vou iniciar aqui, ó, fazendo então aqui um ponto baixíssimo. As 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer aqui mais 2 pontos, então, vou fazer os 3 primeiro ponto do leque. Agora, é o espaço. Fiz os 3, então, eu venho aqui, ó, então, eu vou unir aqui, ó, nesses 2 leques. Então, eu venho nesse primeiro leque, ó, introduzo a minha agulha. Vou trazer aqui o fio, passar por essa, e venho aqui finalizar o leque, ó. Fazer os 3 do outro lado do leque. 2. E 3. Então, vou dar uma correntinha e venho aqui fazer o ponto alongado, ó, que é o ponto pipoca igual este. Fiz, então, o ponto pipoca, dei uma correntinha, ó, e venho aqui, ó, na pétala, onde eu faço os 3 primeiros pontos do leque. 2 e 3. Agora é a hora da união. Então, eu venho aqui, ó, nesta pétala e vou fazer a união. Desço aqui na onde a flor que eu estou trabalhando e faço os outros 3 pontos que faltam para completar, então, aqui o leque. 2 e 3. Olha só, então, já uni aqui, ó. Vou finalizar aqui até chegar no início da carreira e fazer a união. Mostrando, então, como que ficou, já terminei. Agora, eu já vou colocar a 4ª florzinha, onde a união vai ser aqui nesses 2 leques e nesses 2 aqui, ó. Esse espaço que tá se formando aqui, é onde a gente vai colocar a outra florzinha pequenininha, que vai ser os encaixes. Então, aqui, ó, já estou com a minha 5ª florzinha, né? Então, já fiz os 3 primeiros pontos. Agora, aqui, eu venho fazer a união aqui, ó, nesses 2. Então, eu venho nesse primeiro e faço a união, ó. Desço aqui e faço os 3 pontos que faltam para completar o leque. 1, 2 e 3. Opa! É que o espaço aqui tá meio pequeno. 3 pontos. Olha só a união. Então, aqui agora eu vou fazer o ponto
pipoca aqui alongado e volto aqui já no leque para fazer a união aqui, ó, neste outro. Fiz então aqui, ó, o ponto alongado, dei uma correntinha e já fiz aqui, ó, os 3 primeiros ponto alto do leque e já vou aqui, ó, na outra florzinha, neste leque aqui, ó, fazer a união. Fiz a união, eu desço aqui e faço os 3 pontos aqui para formar o leque. 1, 2 e 3. Então, já uni neste daqui, ó. Então, aqui agora eu vou fazer o ponto alongado, aqui o ponto pipoca alongado. E quando eu chegar nesta, aqui nessa pétala, eu vou unir aqui, ó, neste daqui, ó. Vou adiantando e volto já aqui na união. Fiz, então, ó, o ponto alongado, ponto pipoca alongado, já fiz os 3 primeiros do leque. Então, eu venho aqui, neste primeiro aqui, ó. Neste primeiro, ó. Após a união aqui, tenho este. Então, vou fazer aqui a união. Desço aqui e vou fazer os 3 pontos aqui que faltam. Então, vou adiantando o ponto pipoca alongado aqui e volto aqui nesta pétala, onde a união vai ser neste daqui, ó. Fiz, então, o ponto alongado, ó, o ponto pipoca. Cheguei aqui na pétala da união, ó, já fiz os 3 primeiros pontos. Então, eu venho aqui, ó, nesta flor e faço a união aqui, ó. Faço a união e venho aqui, ó, finalizar os 3 pontos que faltam. 1, 2 e 3. Mostrando aqui, olha só. Então, aqui agora eu vou finalizar a minha florzinha, até chegar aqui, ó, no encontro aqui, ó, da carreira. Então, a 6ª florzinha, eu vou unir da mesma forma que eu uni essa, ó. Então, vai ser nesses 2 aqui e nesses 2 aqui, ó. Formando aqui, ó, então, o espaço para 2 florzinhas aqui, ó. Então, eu volto com esses 6 aqui já prontinho. Mostrando, então, como que ficou, ó. Desse jeito. Então, aqui, a união de todos os outros, até eu chegar aqui na medida da minha peça, vai ser desta forma, ó. Do mesmo jeito. Então, eu volto aqui com o trabalhinho já prontinho, pra gente dar início aqui a fazer a 2ª florzinha, que vai ser aqui os encaixes. Olha só como que ficou, vamos passando aqui, ó. Então, eu fiquei com 3 módulos na largura e 5 de comprimento, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 8 miolinhos aqui da florzinha, ó. Então, vamos lá fazer, então, ó. Aqui, eu já estou com o miolinho pronto. Então, eu vou ter mais essa camada aqui, essa 2ª camada. Mas, eu tenho que fazer a 2ª camada já unindo. Então, nós vamos ter uma união aqui, nós vamos ter 8 leques, né? Então, nós vamos ter uma união aqui, uma união aqui, uma união aqui e uma união aqui, 4. Aí, aqui, ó, nos pontos pipoca, 5, 6, 7 e 8. Então, vamos lá, já fiz aqui o miolinho, ó, é igualzinho o da flor, o mesmo miolinho. Já fiz aqui o ponto baixíssimo, a união. Então, vou fazer aqui uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Aí, eu vou aqui nesta alcinha
eu vou fazer aqui um meio ponto, ó, que é tirando tudo de uma vez, conforme eu fiz aqui. Aí, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos, ó. Dessa forma. Então, aqui agora, ó, eu vou fazer a união aqui, ó. Vou começar aqui, que é mais fácil pra mim, ó. Então, ó, fiz os 3 primeiros do lequinho. Eu venho aqui, ó. Eu posso fazer abraçando ou posso fazer assim no meio, ó. Tanto faz. Então, vou fazer aqui no meio, ó. Introduzi a agulha, laço o fio, ó. Trouxe o fio e passo aqui por essa laçadinha, ó. Então, aqui agora eu vou terminar o leque, que são os 2 pontos altos, fazer meio devagar, porque a peça tá pesada, 2 pontos. Agora, eu vou fazer o meio ponto, que eu dou a laçada, fiquei com as 3, laço e tiro todas de uma vez só, desta forma, ó. E aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Então, aqui agora, eu vou virando assim a peça, ó. Agora, eu venho aqui, ó, na próxima alcinha, fazer a repetição. O meio ponto alto, que é tirando tudo de uma vez, e vou fazer um ponto alto, o segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer a união. Vou fazer a união aqui, ó, no ponto pipoca. Então, eu venho aqui bem em cima, ó, do pontinho pipoca e faço a união, ó. Laço o fio, passo aqui e passo por essa que está na minha agulha, ó, já fiz a união. Então, aqui agora eu venho terminar o leque, fazer os 2 pontos altos. Os 2 pontos altos. O meio ponto alto, que é tirando tudo de uma vez, as 3 laçadas, ó. Venho aqui no próximo ponto pipoca, faço um ponto baixo. Entro na próxima alcinha, faço o meio ponto, tirando as 3 laçadas tudo de uma vez. Vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Hora da união agora. Então, aqui agora eu vou fazer a união aqui, ó, no meio. Então, eu vou fazendo desta forma. Depois, aqui no ponto pipoca, aqui, aqui e aqui, ó. Então, vou ficar com 8 união. Vou adiantando aqui e volto já. Finalizei aqui, vou mostrar como que ficou, ó. Então, ó, um leque aqui no encontro, ó. Uma união aqui, ó, união. Sempre nos pontos pipocas e no encontro dos módulos, ó. Ficou desta forma, ó. Deixa eu mostrar. Bem aberto, bem direitinho, ó. Pra vocês verem como que ficou, ó. Então, eu vou adiantando, vou fazer agora em todos aqui, os espaços que estão aqui em aberto, né? Eu vou preencher, então, conforme eu fiz aqui, ó. Peça finalizada. Vou passando aqui para vocês verem como que ficou. Olha só. Que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado de mais esta videoaula deste lindo tapete.
E aproveitando aí para convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, ative aí o sininho, né, para que vocês sejam notificados de quando eu postar aqui no canal. Então, eu espero vocês em uma próxima videoaula e fiquem com Deus.